O grande mestre Alexander Fier entrou novamente em campo, digamos assim, lá na Liga de Honor, campeonato espanhol de clubes, né? Enfrentando o grande mestre Danil Yufa, grande mestre russo erradicado na Espanha. E os dois jogaram uma partida, digamos assim, quase perfeita, né? Do ponto de vista, assim, da precisão, da correção dos lances. Vamos dar uma olhadinha nessa partida, esse duelo é interessante, e não esqueça de deixar aquele like importante pra gente. Ontem o Fier jogou uma catalã com as brancas e dessa vez ele enfrentou a própria, digamos assim, a própria arma jogando contra a catalã. G3, D5, bispo G2, porém, ao contrário de seu adversário, que ontem escolheu o bispo B4 cheque, Fier jogou bispo E7. Cavalo F3, roque, D por C4, considerada aí a linha principal, né, contra a catalã por parte das pretas. Dama C2. E aqui o Fier jogou B5, né? O lance mais jogado aqui é A6, e se dama toma B5, ou se A6, A4 para impedir B5, bispo D7 e bispo C6, manobra típica para as pretas contra a catalã. Porém, o Fier escolheu essa linha interessante do B5, A4. E aqui ele jogou uma linha mais moderna aqui que tem sido tentada, bispo B7. Uma outra opção aqui é B4, enquanto que as brancas jogam cavalo FD2, atacando a torre de A8 e o peão de C4, que leva a uma posição mais complicada. Às vezes até as brancas sacrificam o peão de D4 aqui e leva um jogo mais agudo. É importante notar que o lance A6 aqui não é bom por causa de A toma e tá caindo. Na verdade, A6 dá para jogar com a ideia de transpor para partida A por B5, bispo B7. Você leva a mesma posição. O lance C6 não é bom por conta de A por B5 e se C por B5, as brancas ganham material com o cavalo G5, ameaçando a torre. Qual que é o ponto do cavalo G5? Não tem a obstrução cavalo D5 para tampar a diagonal, por conta do mate lá em H7. Mas o Fier então jogou bispo B7, A por B5 e aqui A6, né? Ele, digamos assim, no momento devolveu o peão, né? Ele tinha tomado o peão em C4, as brancas retomaram em B5, mas a ideia é meio que liquidar aqui a ala da dama e jogar uma partida bem sólida. Cavalo C3 foi jogado pelo Yufa. É claro que não dama por C4, interroga duas, que A por B5 ataca a dama e a torre de A1. B por A6 aqui também claro que é possível, mas acelera aqui o desenvolvimento das pretas. Cavalo por A6, dama por C4 aqui ganhando um peão, mas as pretas têm uma boa compensação aqui com bispo D5. Por exemplo, a dama vem para D3, e aqui dá para jogar cavalo B4, atacando a torre e a dama. Por exemplo, torre por A8, dama por A8. Bom, essa posição dá para tentar aqui de brancos com peão a mais, mas as pretas têm uma boa atividade aí pelo peão e é muito difícil aproveitar aí a vantagem material. É uma alternativa a cavalo C3, que foi o lance jogado, A por B5, torre toma 8, bispo toma 8, cavalo por B5. E aqui o Fier jogou bispo D5, defendendo, mantendo a igualdade material. Outro lance aqui é C5, com a ideia de trocar esses peões, as brancas tomam em C4. E aí cavalo de B, D7, por exemplo. Também é uma posição que as pretas jogam com peão a menos contra o peão de B2. Mas tem uma posição bem sólida. Na minha opinião, é uma variante bem sólida. Para isso, você está lutando para ganhar aí de pretas, não deve ser muito. Não é a recomendação, porque fica uma posição muito simplificada, né? Em que as pretas têm ótimas chances de empate, mas para ganhar é muito difícil. Porém, na estratégia ali, um torneio por equipes do Fier, ele considerava que o empate era um resultado aceitável aqui nessa partida. Então ele jogou bispo D5, torre D1,
cavalo A6. O cavalo vem para cá para ir para B4. Dama A4 jogou o Yufa. E Dama 8, um lance elegante aqui do Fia, defendendo o cavalo e fazendo pressão na diagonal. O cavalo, não, por exemplo, não pode sair para E5, porque cai o bispo lá em G2. As brancas então jogaram cavalo C3, tentando incomodar o bispo. E o Fia jogou cavalo B4. Bom lance também. Dama por A8, torre por A8. E claro, se agora jogar cavalo por D5, dá para tomar de peão, reforçando esse peão de D. Seguido de cavalo E4, tem que ficar de olho em torre A1 e as pretas têm um ótimo jogo. Portanto, agora sim as brancas jogaram cavalo E5, não tem mais cravada porque não tem mais a dama em A8. Torre A1. Bispo G5. Torre toma D1, cavalo toma D1 e a gente chega nesse final aí de peças menores, né? 2 cavalos e 2 bispos para cada um, 6 peões para cada lado. As pretas têm esses peões dobrados, porém muito difícil daqui das brancas aproveitarem isso. As pretas têm as peças bem colocadas e tudo. O Fia mandou H6, as brancas trocaram aqui, bispo toma e F4, tentando ganhar um espaço aqui apoiando esse cavalo. Cavalo C2, atacando o peão de D4. E3 jogou o Daniil Yufa, defendendo. O Fia agora trocou e tomou de D, né? Tomar de F também era possível, não alteraria tanto, digamos assim, a avaliação da posição. É igualdade de todo jeito. D toma E5 e o Fia jogou o criativo cavalo E1, atacando o bispo de G2, né? Também de olho em cavalo D3 ou cavalo F3 cheque. O Yufa jogou bispo F1, ele não quis tomar em D5, e depois de peão toma, por exemplo, rei F1, cavalo D3 cheque. A posição das brancas é mais perigosa, porque agora corrigiu a estrutura e essa maioria pode andar um dia, né, depois que o rei chegar aqui e avançar e criar um peão passado aqui. Então ele não quis melhorar a estrutura das pretas, ele jogou bispo F1. E o Fia aqui jogou bem cavalo F3 cheque para tomar lá em H2. Naturalmente rei F2, né? Rei G2 leva cavalo toma E5 cheque descoberto, perde um peão. Entregou lá em H2 mas o Yufa tinha a ideia de jogar bispo E2. Agora ameaçando não, mas tirando as casas do cavalo. Se rei G1, o cavalo ainda volta para F3 com cheque. Porém, né, tem que ficar de olho em outras coisas, como cavalo C3, cavalo toma, e aí sim, e caçar o cavalo com rei G2, ou cavalo C3 e E4 e caçar o cavalo lá. Então o Fia aqui jogou bem bispo E4, e agora ele devolve o peão, bispo toma C4. Se rei G1, cavalo F3 cheque, rei F2, cavalo D3, rei A1, poderia ser uma forma de repetir aqui, cavalo F3 cheque e empate. Se cavalo C3, atacando o bispo, aqui as pretas teriam à sua disposição bispo D3, que o Fia tinha pensado com a ideia de trocar os bispos e abrir a casa G4. Se bispo D1, com a ideia de tentar caçar o cavalo em seguida, agora tem a casa F1 e o cavalo de repente escapa por onde menos se esperava. Então as brancas resolveram recuperar o peão, o cavalo retornou para G4, rei E2, H5 jogou aqui o Fia, ganhando um espacinho, outra casa para o cavalo, pode ir para H6 e F5, cavalo C3, atacou o bispo G2, cavalo B5, atacando em C7. Aqui o Fia jogou outro lance bem interessante aqui, G5. E aqui o Yufa jogou F toma G5. Por exemplo, se cavalo por C7, H4, né? E esse peão subitamente vai coroar aqui. Tá apoiado, todas as casas em direção à promoção estão apoiadas pelas peças pretas. O meio que força a tomar, quebrando a estrutura. Aí o Fia joga C6, primeiro atacando o cavalo branco e depois de cavalo D6 toma o peão de E5, recuperando material. Bispo B3, agora sim rei F8
bispo C2 e rei E7, centralizando o rei. E depois de cavalo B7, bispo F3, cheque, os jogadores chegaram a um acordo de empate, posição equilibrada, né? Poderia seguir, por exemplo, rei F2, rei D7, cavalo C5, rei D6. Por exemplo, aqui cavalo D3 indo para um final de bispos equilibrado. Ou também outras opções aqui seriam, ao invés de rei D7, tirar o bispo aqui para D5, para o bispo não ficar vulnerável. Tudo isso leva à igualdade. Então, uma partida muito bem jogada, né? A precisão foi de 99,3 para as brancas, 99,6 para as presas. A partida quase perfeita, né? Do ponto de vista da precisão dos lances ali. A equipe do FIA perdeu de 3,5 a 2,5 pela margem mínima e amanhã vai entrar em campo, mas ele teve uma boa atuação, tá com 1,5 em 2. Partidas difíceis, né? Um torneio bem forte. Vamos acompanhar aí o FIA nessa trajetória. Então, se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Fique ligado nos nossos vídeos. E é isso, então. Valeu e até a próxima.